O universo é ainda um dos maiores enigmas para a raça humana. Mal conseguimos compreender tudo o que existe e acontece em nosso sistema solar. Então imagine só quando falamos em todo o universo. Como um todo. Hoje eu vou falar sobre alguns dos maiores mistérios que geram inquietação entre leigos e cientistas. Como surgiu o universo? Vivemos em um mundo em que as pessoas deveriam ser livres para crer naquilo que desejam. Acreditar, ter fé, seja em uma religião, nos astros, em alguma forma de espiritualidade ou na ciência, é uma decisão pessoal que todos acabam tendo que se deparar algum dia. As explicações sobre a origem das coisas sempre intrigaram o ser humano desde os nossos ancestrais mais antigos. O homem racional que possui consciência de si próprio e do espaço em que habita vive de dúvidas e convicções até o final de sua vida na Terra. Se é que podemos falar assim em destino final. Sobre as origens, as explicações são sempre muitas. Aqui, hoje, abordaremos o ponto de vista da ciência. O que diz a ciência sobre a origem das coisas? Você já deve ter ouvido falar no Big Bang, mas você sabe realmente como ele teria ocorrido? Consegue entender este fenômeno complexo que teria dado vida a você, eu e tudo que se encontra aqui e em todas as galáxias? A teoria do Big Bang é sem dúvida a teoria mais aceita pela ciência sobre a origem do universo. Para seus defensores, o universo teria sido criado há 13,8 bilhões de anos, a partir de uma grande explosão. Não havia nada, absolutamente nada a não ser hidrogênio, hélio e energia. Vamos por partes. Em 1609, Galileu Galilei apontou seu telescópio para os céus e descobriu que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, como se acreditava antes. Além disso, seus estudos sobre os movimentos dos corpos forneceram elementos para que Newton juntasse a física dos céus à física terrestre, dando luz à teoria gravitacional. Einstein, se valendo da teoria de Newton, produziu a teoria da relatividade e deu início à cosmologia moderna, ao mostrar que o universo poderia expandir constantemente, pois apontava para a possibilidade das galáxias se distanciarem umas das outras. Para Einstein, espaço e tempo eram uma coisa só. À medida que um objeto se afasta ou se aproxima, isso não alteraria a velocidade da luz. Ela é indiferente ao referencial. Porém, espaço e tempo seriam afetados pela presença de matéria e de energia. Se pensarmos no espaço do universo, teríamos então uma superfície elástica que afunda em função da massa ou velocidade dos planetas, uma espécie de curvatura que faz com que, por exemplo, o tempo passe mais devagar quando nos aproximamos de objetos pesados. Essas descobertas deram elementos para que Hubble, em 1929, munido do maior telescópio da época, observasse através da radiação da luz que as galáxias estavam se afastando e concluísse que o universo estava se expandindo constantemente. Hubble, ao enxergar a luz das estrelas, pôde entender como elas funcionavam bilhões de anos atrás, o que possibilitava calcular a idade aproximada do universo. É daí que nasce a teoria do Big Bang. Fazia sentido acreditar que o universo estava em expansão. Num passado remoto, as galáxias estariam, portanto, mais próximas. No instante da explosão, o universo era muito quente e denso, como sugere a radiação cósmica de fundo, uma espécie de fóssil da luz. Segundo a teoria do Big Bang, aproximadamente 10 a 37 segundos após a explosão que fez o universo expandir, o mesmo passou a esfriar.
A temperatura caiu a ponto de possibilitar o surgimento de prótons, elétrons e outros elementos da nossa tabela periódica. Formaram-se os átomos, que deram origem às nuvens de gases, depois às estrelas, galáxias e, enfim, à Terra e os seres vivos como você e eu. Mas nem todo mundo se satisfaz com a teoria. Afinal, ninguém sabe, por exemplo, o que existiria antes da grande explosão. Como pode uma estrela ser mais velha que o universo? Você já ouviu falar em Matusalém? Não? Eu não estou falando do personagem bíblico que teria sido o mais longevo ser humano a habitar a Terra, mas estou falando de uma estrela. Uma estrela que justamente recebeu esse nome em homenagem ao personagem. Por mais de 100 anos, os astrônomos observam essa estrela curiosa, localizada a cerca de 190 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Libra. Em 2000, os cientistas procuraram saber a idade da estrela usando observações através do satélite Hipparcos da Agência Espacial Europeia, ESA. Chegaram à seguinte conclusão: a estrela Matusalém teria uma idade estimada em 16 bilhões de anos. Se o universo possuiria 13,8 bilhões de anos, como isso seria possível? Seria então mais velha que o universo? A probabilidade maior é de o cálculo estar errado. Recentemente, cerca de 2 anos atrás, uma equipe de pesquisadores, liderados por Howard Bond, professor do Departamento de Astronomia e Astrofísica da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, refez os cálculos. Descobriram que ela se move a uma velocidade de 1,3 milhão de quilômetros por hora e que é provável que ela seja, na verdade, 800 milhões de anos mais nova que o universo, tendo uma idade aproximada de 13,7 bilhões de anos. Qual a menor partícula do universo? Essa é uma pergunta que a resposta já foi reformulada algumas vezes sem que se chegue a uma conclusão. Antes, se acreditava que os átomos eram as menores partículas. Descobriu-se então que as moléculas que nos formam, os átomos, formam as moléculas, que por sua vez são formados por partículas como os elétrons, prótons e nêutrons. Porém, na década de 50, os cientistas descobriram partículas ainda menores, como os quarks, os neutrinos e os bósons, as chamadas partículas elementares. Os quarks, então, formariam os prótons e nêutrons. Porém, ainda que os quarks sejam apontados como as menores partículas e as tentativas de dividi-los através dos aceleradores de partículas tenha falhado, não se tem certeza se eles realmente são a menor partícula do universo. E há quem sustente uma teoria ainda mais audaciosa. Você já ouviu falar na teoria das cordas? Segundo essa teoria, os quarks seriam formados por pequenos filamentos de energia semelhantes a cordas vibrantes. A vibração das cordas, de forma distinta, sem um padrão definido, produziriam partículas diferentes e constituiria tudo o que vemos. Podemos comparar a vibração da teoria das cordas à vibração do som de um violão, que, ao vibrar de forma distinta, produz sons diferentes. Se a teoria das cordas for comprovada, não haveria apenas as 3 dimensões que conhecemos, mas pelo menos mais 7 dimensões espaciais que fogem da nossa ideia de comprimento, largura e altura. Consegue imaginar algo do tipo? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações se você for novo por aqui, porque vai dar pra gente uma força enorme. Até a segunda parte. Eu espero você aqui.